eu cumprimento você com a gloriosa, maravilhosa paz do Senhor. E que a palavra que Deus separou para esse momento, para a nossa meditação, ela traga no seu espírito um mover, uma transformação. Que esta palavra não volte vazia. Eu vou falar sobre os planos de Deus. Os planos de Deus. Eles jamais serão frustrados. E os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz. Assim está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Meu Deus. Então tem futuro? Neste mundo em que estamos vivendo, onde tudo é muito incerto, duvidoso, temos. Quem falou do futuro foi o nosso Criador. Ele usou a boca de Jeremias para falar isso. Que os pensamentos que ele tem sobre nós é um pensamento de paz e não de mal. E diz isso. E diz para dar-lhes a você que está sem esperança. Esperança. Um futuro e uma esperança. Como é bom esperar nele. É muito bom. Quando você espera em Deus, você tem certeza absoluta que Ele é fiel e justo para cumprir, para fazer aquilo que você espera dele. Se está de acordo com as Escrituras Sagradas, com a vontade dele, então pode ter certeza absoluta que sua esperança não é em vão. A sua esperança, ela tem fundamento. E assim, eu comecei a pensar nos outros profetas, nos homens que viveram para Deus. Como foi a vida dele? O que passou pela cabeça de José quando ele foi vendido pelos irmãos? Primeiro, ele sofreu um risco grande de ser assassinado pelos irmãos. Porque o primeiro plano, o que ele primeiro ouviu, foi que vamos matá-lo. Aí tiveram a ideia de colocá-lo numa cisterna ali no buraco e ficaram pensando o que é que vamos fazer dele. Com pensamentos maus, com pensamentos terríveis os irmãos estavam. Mas o plano de Deus já estava traçado para José. E o plano era bom. E às vezes, quando as coisas estão sendo processadas por Deus, estão ali no projeto do Senhor, você tem a impressão que Deus desistiu de você. Que Deus mudou de ideia. Que o plano de Deus, foi frustrado.
E aí eu errei, eu falhei, eu fiz coisas que não deveria fazer. Então, o plano de Deus foi frustrado, pois não acredite nisso. Porque por mais que as coisas, o caminho, o processo seja doído, mas o resultado, o plano de Deus vai ser cumprido. O plano de Deus, ele não sofre nenhum transtorno pelas coisas do mundo. Por mais que o mundo tente te enganar, te fazer desacreditar, deixa eu te dizer, Deus, o Criador dos céus e da terra, ele existe. E ele não só existe, como ele enviou o Filho por amor a você e a mim, para pagar o preço dos nossos pecados, para que aquilo que nos separava dele deixasse de existir. O pagamento foi o sangue de Jesus. Um plano que Deus tinha desde o início de tudo. Nos salvar através do seu Filho. A queda de Adão não quebrou o plano de Deus. O plano de Deus é que você, nós tenhamos a vida eterna com Ele, com o autor de nossa vida. E esse plano dele jamais será frustrado. Ele é Deus. Ele fez o universo. E ele tem todos os dias de sua vida escritos por ele. Quando você ainda estava sem forma, ainda estava sendo formado no ventre de sua mãe. O Senhor tem planos de paz e não de mal. Ele diz isso. E eu acredito nesse plano de Deus. Paulo diz em sua carta aos Romanos, Paulo diz, eu acho tremendo, que ele diz que tudo quer dizer, não tem exceção, até as coisas ruins faz parte desse tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não se assombre com este mundo. Não se assombre com dificuldades, com os transtornos, os problemas que surgem para você resolver. Ali tem um propósito, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Deus planejou para você e para mim, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Ele vai te levantar se você estiver caído. Ele vai te trazer de volta se você tiver se distanciado. Mas Ele vai cumprir. E é bom que você não fique batendo com a cabeça na parede, tentando criar planos que não são os planos de Deus em sua vida. Cuidado com isso. Muitas vezes nós perdemos muito tempo com um plano que não é de Deus. E que Deus tantas vezes já sinalizou para você que Ele não quer aquilo para você. Mas não é porque é pirraça, é porque você não merece, não é nada disso. É que Ele vê além dos teus olhos. Ele vê além do seu alcance. Então, Ele sabe que aquilo que você está pensando hoje,
que é muito bom para você, aquilo não é bom para você, senão o Senhor, ele permitiria, ele faria. E o plano do Pai bom, que é o nosso Criador, é incomparavelmente melhor do que os nossos planos. Por isso que é importante que quando vem alguma coisa no seu coração, o coração é enganoso. Às vezes, aquela promessa está prestes a acontecer. Aí o inimigo de Deus lança um dardo inflamado e o seu coração fica enganado. Você, de repente, você se confunde e você muda de ideia daquilo que você sabe que Deus quer para você. Aí você, não vou servir, não. Eu não vou servir a Deus agora, não. Eu estou tão cansado, eu estou tão cansada. Não, e às vezes é no servir que está ali o cumprimento da promessa. E às vezes você está ali servindo e você não entende, porque às vezes você nem é reconhecido. Ótimo, não precisa de reconhecimento de ninguém. Tudo que você fizer para Deus, que seja para Deus. Quando você ajudar alguém, você ajude não para que essa pessoa te agradeça, mas você ajude para agradar a Deus, sabendo que é aquilo que Deus quer que você faça. Olha a diferença. Quando você faz com o pensamento de agradar a Deus, tudo acontece naturalmente. Mas não adianta atropelar. E não adianta querer antecipar. E não adianta querer mudar o plano de Deus. Não desista dos planos que Deus tem para você e que você já está com aquela promessa ali. Você só está esperando, porque você tem o quê? Esperança em quem? Naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor. Então, descansa. Descansa o teu coração. Assim diz o Senhor. Descanse o teu espírito. Entrega tua vida nas mãos de Deus. Estude as Escrituras Sagradas para não pecar contra Ele. Às vezes até pensando que está agradando a Deus. Paulo, ele conhecia as Escrituras Sagradas, mas ele não tinha entendido o plano de Deus. Então, quando ele tomou conhecimento que o Nazareno, Jesus, ele disse que era o Filho de Deus enviado do Pai para nos salvar, Paulo achou um absurdo e passou a perseguir os cristãos. O plano de Paulo era de perseguir os cristãos para agradar a Deus. Olha o engano. Perseguir os cristãos para agradar a Deus. E aí foi preciso que Jesus falasse com ele no caminho de Damasco, naquela estrada, quando ele teve um encontro verdadeiro com o Messias. E ele passou de perseguidor a perseguido. Porque até os próprios cristãos tiveram dificuldade de acreditar naquela transformação de Paulo. Ora, Paulo, ele foi para Damasco para prender os cristãos. Mas no caminho ele encontra o Filho do Deus Altíssimo. E ali ele fala com ele e diz o que ele vai fazer. E ele muda. Paulo, ele muda o plano dele. Ele vai e adequa a vontade de Deus
com a transformação dele. Porque o que ele queria era totalmente diferente e achava que estava agradando a Deus. Então, cuidado com isso. Às vezes você está ali fazendo algo que você acha que é até agradável a Deus, mas não é o plano de Deus. Cuidado, peça ao Espírito do Senhor para te dar discernimento. Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Se for a tua vontade, então tire todos os impedimentos. Mas se o Senhor não quiser e o Senhor permitir que estes impedimentos continuem, então eu entendo que é porque o Senhor quer que eu pare e deixe que o Senhor faça. E aí o Senhor começa a agir. Quando você entrega 100% a Ele, a situação e a sua vida, sua história muda. Porque Ele vai fazer o quê? O que apraz, o que é certo fazer, o que é agradável a Deus para o seu bem. Não é tremendo? Ô Pai bom! Você vê que Jesus, em toda a caminhada dele, o ministério dele, ele não fez um milagre para ele. Ele não fez nenhum milagre que fosse para o benefício dele. Ele sempre pensava no outro. Ele se preocupava com a salvação dos perdidos. E ele é o mesmo. Ele não muda. Ele continua amando o pecador. Mas ele continua abominando o pecado. Então ele quer limpar você. O plano de Deus é de santificar você ao ponto de você morar com Ele. Então, todos os engodos de Satanás, tudo aquilo que o mundo oferece, e o preço é altíssimo, é a tua alma. Aquilo que ele oferece, se você cai na armadilha, você perde a vida eterna. O lugar que Deus preparou para você, pelo sangue de Jesus, vai ficar vazio. Porque você quer planejar diferente do plano dele. E o plano dele é que é melhor. Como é bom quando você realmente se entrega ao Senhor. Que você diz, espera aí, eu não vou procurar saber de religião. Eu vou conhecer as Escrituras Sagradas. Porque essa é a bússola que vai me levar para a vida eterna. Então eu vou conhecer essa palavra. Eu não quero saber se a religião tal faz isso, se a religião outra faz diferente, se não pregar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que estava com ele na glória antes que o mundo existisse. Enviou esse Filho para pagar o preço dos nossos pecados, para que o plano de salvação se cumprisse. Jesus Cristo disse a última palavra, tetelestai, que quer dizer, está consumado. O plano de Deus ali foi consumado na cruz. Ali foi a vitória, a nossa vitória. Foi no momento da morte de Jesus. Foi ali que o véu que nos separava do Senhor foi rasgado de cima a baixo. E hoje você tem livre acesso ao coração do Pai. E os planos dele são maravilhosos. E mesmo que nós estejamos vivendo um tempo difícil, distorção de valores, aquilo que era certo, agora você é até processado se disser o que é certo, ou se seguir o que é certo. Para o jovem,
está dificílimo, porque o jovem, ele tem no psique dele a necessidade de ser aceito no grupo, de fazer parte de um grupo. Então, ele quer agradar o grupo. Acontece que o grupo está todo contaminado. As pessoas estão invertendo a verdade, transformando a verdade, aquilo que é verdade, em algo que deve ser negado. Não pode ser aceito pela sociedade. A verdade, ela arde nos ouvidos do enganador. Aquele que quer dizer que uma coisa que já veio, você nasceu daquela maneira, eles querem dizer, não, você, eu lembro demais que passa muito que eu cuido dos meus netos, eu tenho essa preocupação de ver o que é que eles estão assistindo. E eu vejo isso, que ela sempre, a propaganda da Barbie, ela fala isso, você é o que você quiser ser. Espere, você é o que Deus já fez, já determinou que você é. Então você é precioso, você é preciosa aos olhos do Pai. Você já é o que Ele já fez você ser. Não vai haver mudança. Não existe isso. E para agradar aquele grupo, o adolescente sofre, o jovem sofre. Ele pega aquela bebida amarga. Oh, coisa horrorosa, cerveja é amarga demais. Pode botar o açúcar do mundo todo em que ela dá uma travada. Então é bicho amargo. Até a cerveja preta, que é doce para poder... a pessoa, eu, pelo menos, eu me lembro disso. Quando a gente sofria uma pancada, aí os meus pais diziam, pegue, comprava uma cerveja preta, pequenininha, e dava aquele copinho, tome essa cerveja preta para espalhar o sangue. Aquele negócio ali, aquela garapa, aquele negócio que é um doce amargo, aquele negócio ruim. Então, ali, imagina essa cerveja velha que embriaga o povo, que é essas cervejas ruins, amargas, negócio velho horrível. Mas aí o adolescente começa achando horrível. Aí quando ele já está totalmente, aí ele já está bebendo sem saber nem que é amargo, o que é bom, o que é ruim, não sabe nem quem é ele, não sabe nem o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele se torna um palhaço. E aí, quando alguém sorri, ele, eu estou agradando, eu estou fazendo parte do grupo. Aí vai fumar, quando vai fumar, engasga com o cigarro, o pulmão, começou o processo do câncer. Que pena, que criança boba, para agradar outros bestas. Aí esse menino começa a fumar, a beber. Às vezes até essas bebidas, porque todas as bebidas fazem mal. Todo tipo de droga, droga lícita ou ilícita, toda ela destrói não só a pessoa que se droga, como a família. As pessoas que amam aquela pessoa sofrem, é massacrada, sofre demais, porque está vendo aquela outra pessoa que ama definhando, se autodestruindo, correndo a passos largos para uma morte violenta ou para uma cadeia. Então, mas o jovem, ele não sabe que Deus tem um plano na vida dele. Por isso que os pais têm obrigação de ensinar as escrituras sagradas, a palavra de Deus que não muda, independe de qualquer religião, é a mesma a palavra de Deus. É a mesma, ela não muda. E quando você lê a palavra de Deus, você conhece a verdade. E essa verdade te liberta. Ela te transforma. Aí você fica realmente no centro da vontade de Deus. O que vai acontecer? Os planos de Deus vão acontecer naturalmente na sua vida. Ele só tem pensamento de paz e não de mal. Mas lembre-se disso.
Você tem que se preparar que o processo do plano de Deus, dependendo de sua teimosia, vai ter sofrimento. Depende do que você fez. As suas atitudes trazem sofrimento. Então você vai sofrer para poder você chegar no centro da vontade do Pai. Então, quando a pessoa, com toda a dificuldade do mundo, mas para agradar os colegas, para ser inserido no grupo, começa a falar mal de Deus, essa pessoa começa a ficar amaldiçoada por si mesma. Ela está se maldizendo. Não é Deus que está dizendo, agora eu vou destruir você porque você está me negando. Não é. Mas é porque você é essência. A sua essência veio dele. É como você negar de você mesmo. Eu vou arrancar meu coração porque eu quero viver sem esse coração. Eu quero vegetar. Eu quero fazer parte de um grupo que está caminhando para a morte eterna. Mas esse grupo, eu quero ser aceito nele. Ei, acordem. Está muito pertinho. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Então, o cumprimento das Escrituras Sagradas, você só é ligar as notícias que você está vendo o cumprimento das Escrituras Sagradas. Está esperando o quê? Para sair da fila dos que vão arder eternamente no inferno e ir para o único caminho, que é pela cruz. É você conhecer o que Deus fez. Enviou Jesus. Conheça o amor de Jesus. Quando você conhece Jesus, nos 4 evangelhos, também nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro. Oh, meu Deus, tem muito ensinamento que mostra quem é Jesus. E Jesus, por sua vez, ele mostra quem é o Pai. Até que ponto foi o amor de Deus por nós? Ele foi ao máximo. Ele permitiu que o filho dele morresse por nós. O plano dele, ele já cumpriu. Agora falta você entrar no centro da vontade dele, para que você possa receber aquilo que ele planejou para você e para mim. É muito bom saber que Deus tem planos maravilhosos em minha vida. Pense nisso. Mesmo que agora você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando até por perseguição, porque você quer conhecer a verdade que liberta. Você pode sofrer perseguição. Você pode sofrer rejeição, até daquelas pessoas que você mais ama. Se prepare, faz parte do processo. Agora, se você não desistir, aí você vai usufruir daquilo que Deus planejou para você. Até aqui. Medite nesta palavra. Até aqui.